E aí, pessoal, fechamos a unidade, agora nós vamos para a nossa avaliação, né? Então, vamos fazer aquela revisão básica, lembrando os conceitos, lembrando que vocês podem usar a calculadora sem problema nenhum, calculadora limpa, tá? Sem nenhuma anotação. Anotação vocês podem, como nós já falamos, né? Utilizar algumas equações tranquilamente. O que você tem que saber fazer é interpretar e chegar a fazer a resolução, porque a resolução em si, quando você substitui, é matemática. Matemática, multiplicar, dividir, somar e subtrair. É só isso que você faz, só que na ordem correta e respeitando, lógico, né, todas as etapas. Então, pensa nisso, lê com calma, analisar bem. Não é necessário que estar decorando todas as equações, eu acho isso totalmente errado, não gosto, tanto é que eu não consigo decorar isso, nós vamos montando aos poucos. Tem algumas equações que dá para lembrar, né, gente? Algumas são bem fáceis de lembrar, agora as outras não tem problema. Se for só equação limpinha, pode até anotar sem problema nenhum e ir para as avaliações tranquilamente, tá? Então, vamos começar lá? Então, lembrando aí que é bem tranquilo. Então, professor Décio, Daisy e McEnroe. A revisão geral, unidade 2, vai falar da primeira e terceira lei de Newton, né? Então, nós vamos ter aí primeira, terceira lei de Newton. Força de atrito, parte 1. Segunda lei de Newton, parte 1, 2 e 3. O que é a segunda lei? É a equação, né? Força igual a massa vezes aceleração. Só que tem várias situações. Por isso que ela é uma parte maior. Primeira lei, bem tranquila. Terceira lei também. Bom, então aí, ó, a primeira lei fala de quê? Princípio da inércia, certo? Conceito de força, o que é força, o que é energia. Nós não temos força, nós exercemos a força, né? Empurrar, puxar e tudo mais. Medida de força, força e movimento, segundo Aristóteles, Galileu, mas o que foi visto mesmo durante a aula? Que é a primeira lei de Newton, o que é força, né? Então falamos para vocês, né? O que é a força? Força é quando você exerce sobre outro corpo. Só dá para exercer força entre dois corpos, ou puxando ou empurrando. Força de atração, né, gravitacional é um tipo de força, puxar uma corda, empurrar uma caixa. Então, a força em si, né, dessa forma. A medida é em newtons, né? Geralmente nós usamos, tem quilograma força, mas vamos usar newton. Força e movimento de Aristóteles lá, como que ele imaginava, né? Segundo Aristóteles, e força e movimento segundo Galileu, só que com Galileu já é a questão da demonstração, né? Então, quais são as conclusões de Galileu? Se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma caixa parada, você empurrar, coloca ele em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Pessoal, aqui nós estamos falando em um movimento aonde não exista a questão do atrito com o ar, atrito com o solo. Vamos pensar aí no espaço, tudo limpinho ali, a única coisa é a atração gravitacional e dependendo da distância, bem menor quando está longe do planeta, mas ele segue em movimento ali tranquilamente. Satélites, por exemplo, você vai impulsionar, colocar na distância adequada e velocidade adequada, ele vai ficar girando ao redor da Terra e não vai cair nem vai para longe. Ele vai ficar girando livremente com velocidade constante, beleza? Então vamos continuar. Então olha só, quando fala isso, é essa situação. Aqui no planeta em si não dá para reduzir o máximo possível, mas não totalmente. A terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação provoca uma reação. Exemplo bem bobo, né? Então pessoal, olha aqui, se você for analisar, quando você pega, se você for bater em alguma coisa,
Se você bateu em alguém ali, até a gente brinca, né? Deu um tapão na pessoa. Se você bater, você vai ter a reação e vai arder a sua mão. Lógico que dependendo que a mão pode ter menos sensibilidade que a região que você vai bater na pessoa. Mas você sofre a mesma ação. Então, quando você bate, dói a mão também. Não é você só que vai bater. Você vai sentir a reação, beleza? Vamos continuar lá. Então, ação e reação, isso. Terceira lei, tem a mesma intensidade, é o que eu acabei de falar. A mesma força que você bate, você recebe de volta. Tem a mesma direção, significa, se você empurra para a esquerda, vai vir para a direita. Se você puxa para cima, a força vai aplicar para baixo. Tem sentidos opostos que eu estou falando. E tem a mesma natureza, né? Sendo âmbar de campo ou de âmbar de contato. O que eu falei? Contato é empurrar uma caixa. De campo, pode ser um ímã atraindo uma bolinha de ferro, pode ser a Terra sendo atraída pelo Sol, ou o Sol sendo atraído pela Terra também, a Lua, e assim por diante. Aqui um exemplo básico. Você batendo ou chutando uma bola. Então, se você chuta uma bola, o que acontece? Aqui o exemplo é muito legal. Não sei com vocês, mas já brinquei de bola, criança ali brincando tudo mais. Errar a bola, você vem... Se você for chutar a bola e errar, o que acontece? Para desacelerar a sua perna, você tem que acertar a bola. Quando você erra, geralmente pode se machucar feio ou não, né? Quando é criança, parece que criança é feio de borracha, né? Não se machuca tão fácil. Quando é mais da minha idade, qualquer coisa já vai parar no hospital. Então, se você errar um chute, o que acontece? A perna vai passar direto. A outra geralmente acompanha e você cai. Por quê? Porque não tem nada para desacelerar. Quando você chuta a bola empurra seu pé e você acaba freando. Se você tem um movimento direto, com certeza vai machucar a perna aí. Vamos continuar lá. Então tem que ter, ó, pode ver que ele dá o chute e desacelera um pouco ali. E o prego, bati o prego, beleza. Se você bater muito tempo e estiver trabalhando, se você pegar nele ali, você vai sentir até que ele está um pouco quente. Porque um pouco de energia se torna energia térmica e a outra é para empurrar ele para dentro da madeira. Então, são exemplos de força de contato. Olha aí, ó. Tá vendo? Bate para baixo, para cima, então ele tem uma reação. E força de campo é essa daqui. Um satélite girando ao redor da Terra, a Lua, por exemplo, pode ser exemplos também. Bom, aula 25, força de atrito, parte 1. Atrito todo mundo conhece. Você só consegue caminhar devido ao atrito, senão você ficaria escorregando. Exemplo, futebol de sabão. Você tenta correr, bota muita força, escorrega e cai, porque não tem um atrito para lhe empurrar para frente, que é o chão empurra você e você empurra o chão, então você vai para frente. Atrito estático é quando um objeto está parado. Exemplo, puxa o freio de mão do carro numa ladeira, ele fica ali paradinho. Se você soltar, ele se movimenta. Força de atrito estático, força de atrito estático máximo. O que é máximo? Passou dali, vai ter movimento. Então, olha só, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, representando assim, FAT, né? Força de atrito. Então, como seria isso? A força de atrito se opõe à tendência de movimento do corpo sobre a superfície. Exemplo, o objeto está movendo para a direita, o atrito vai estar para a esquerda. Se ele está descendo, o atrito é subindo. É você segurar um objeto na parede. Se ele for muito pesado, ele vai descer aos poucos, só que o atrito está tentando levar ele para cima. Não é que está empurrando necessariamente, vai subir, não. Mas você é como se ele estivesse resistindo para não descer ali. E se estiver subindo, o atrito é para baixo. E se estiver ali ao contrário, para a esquerda, o atrito para a direita. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que acontece? Se eu estou nessa posição e eu piso aqui, eu vou empurrar, certo? Eu vou lá, aí vou empurrar. Se isso aqui não tivesse atrito, o que ia acontecer? Eu escorregaria e não sairia do canto. Então, por isso que nós conseguimos caminhar, entendeu? Venho aqui e consigo caminhar, porque tem atrito.
sem atrito é simplesmente possível. É o exemplo mais básico. Ah, coloquei uma caixa ali, só que tem uma inclinaçãozinha, um plano inclinado. O que acontece? Vai acabar escorregando? Depende. A superfície ela é áspera, vai segurar mais. Mas é muito lisinha, vai acabar escorregando, certo? Então vamos continuar lá. Então aí os exemplos, né? Força de atrito. Força de atrito estático máxima, força de atrito estático cresce à medida que aumentamos o valor da força, até atingir o valor máximo. O que significa? Você está tentando empurrar uma caixa. Então pensa o seguinte, gente, a caixa está paradinha, aqui, um plano certinho, você vai empurrar essa caixa, certo? À medida que você vai empurrar, quanto mais força você exerce, o atrito vai aumentando esse atrito. Por quê? Porque ele vai segurando. Chega um ponto que não dá mais entre movimento, certo? Mas vocês viram durante a aula que o atrito estático ele aumenta de acordo com a força que você está exercendo, até chegar no limite, certo? Vamos lá então, continuando. Eminência de movimento, é isso aqui que eu queria falar, ó. Então, é até a eminência de movimento. A partir daí, ele vai se mover. Entretanto, a força de atrito estático cresce até o valor limite, além do qual ela não mais equilibra a força, certo? Então, entra em movimento. Então, aqui, ó, estou empurrando com pouca força, o atrito estático está aqui, está em repouso. Eu aumento a força, aumenta até chegar ao ponto de chegar ali, der um peteleco, ele vai se mover, entendeu? Então chega no limite. Lembrando que quanto maior a força, maior o atrito estático, até se mover. Antes de se mover, na realidade, né? Depois de se mover, atrito cinético, vocês viram isso. Este valor limite de força de atrito estático denomina-se força de atrito estático máximo. Quando o valor de F ultrapassa o valor, esse bloco começa a se movimentar. Aí já não é mais estático. Aí é o quê? Cinético. É a questão do movimento. Aí o cinético, vocês viram durante a aula, que ele é bem menor, né? Então, pessoal, olha só, o atrito estático ele é bem maior que o atrito cinético, porque a partir do momento que você coloca o objeto em movimento, ele vai manter, só que aí vai ser reduzido. Então, o que acontece? A força de atrito ela vai aumentar. Aí vai segurar que entrou em movimento, ele vai reduzir e depois vai ser constante. O atrito cinético é constante, tá? Então, vamos continuar lá. Geralmente nós vamos aí algo padrão, né? Então, a segunda lei aí sim, vamos fazer umas contas, né? Então, vamos lá. A segunda lei de Newton diz, a força resultante que atua, que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. E na segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton fala aí? Ó? Segunda lei, força, massa e aceleração. Tem um objeto puxando, né? Vocês já viram aí que todo objeto pendurado, ele tem peso, né? Então o peso dele vai servir para movimentar esse outro bloco. E da segunda lei de Newton, nós temos o seguinte, relação entre força e aceleração. O que é isso? Massa, todo objeto de massa, quando atua uma força que está em movimento, ele vai ter uma certa aceleração. Aí depende muito do que nós vamos considerar, né? Então, a segunda lei, a massa mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo. Então, geralmente, quando falamos de massa, também podemos falar de inércia, né? Vocês viram aqui que um objeto, quanto maior a massa, maior a inércia dele, né? Maior a tendência de o corpo permanecer parado. Isso na primeira lei foi mais introdutório. Na segunda lei, essa segunda lei aí sim, né? Parte 2, aí tem que saber um pouquinho, ó, vetores, né? Vetores. A expressão matemática da segunda lei.
Quando se fala de vetores, é saber em qual direção está atuando, né? Então, a segunda lei de Newton, os vetores força e aceleração, né? Por quê? Quando eu falo de vetores, então, gente, é o seguinte, se eu estou falando de força, para onde o objeto está se movendo? Eu estou atuando, eu estou empurrando esse objeto? Tá, mas a aceleração é aumentando ou diminuindo? Chega um ponto que tem atrito ali, aí vai fazer o quê? Desacelerar. Então, você tem que saber se está acelerando, se está desacelerando, se o objeto está sendo empurrado para a esquerda, para a direita, quantas forças para a direita, quantas para a esquerda e tudo mais, certo? Então, vamos continuar lá. Então, vetores, né? Massa de um objeto, como foi falado, tem a ver com a inércia, né? Dificuldade desse objeto para entrar em movimento. Então, todo corpo tem massa. Se atuar uma força e ele entrar em movimento, vai ter aceleração. A expressão matemática da segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vocês viram lá que, pessoal, olha só, não é só falar da força. Por quê? Se tem dois objetos, ou tem um objeto com duas forças para cá e uma força para cá, o que vai acontecer? As duas para cá, se for maior que essa, o objeto vai se mover para lá. Então, eu vou ter que somar essas duas e subtrair essa daqui. Aí vai ser só a força resultante. A força resultante aponta exatamente na direção e sentido que o objeto vai se movimentar, beleza? Então, vamos lá. Então, para finalizar aí, nós vamos ter o seguinte... A segunda lei, parte 4, né? Quando fala de massa e peso, força e peso, variação do peso, medida de massa. Bom, massa e peso. Medida de peso, medida de massa. Grandeza vetorial. O peso é em relação ao movimento, né? Tem a ver com a aceleração da gravidade em relação à massa. Então, o que acontece? Peso é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Massa é uma grandeza escalar. 2 kg. Fechou. 2 kg é 2 kg. Então, se você pega a força e divide pela aceleração, você pode achar massa. Tanto é que, pensando, se você está lá, pensa assim, gente, uma balança, se você está aqui na Terra, tem a gravidade do planeta, certo? Então, você está aqui, coloca o objeto, vai pressionar e vai te dar a massa desse corpo. Beleza, mas se você estiver lá numa estação espacial, como é que faz? Que lá está flutuando, porque a gravidade lá é bem menor, está afastado, né? Então, o que acontece? Não tem como você usar uma balança. Gente, eu fico pensando, como é que eu vou usar uma balança no espaço? Não dá. Então, você tem que fazer em relação à força e aceleração. Se você empurrar durante um tempo um objeto e medir, você consegue saber qual é a massa dele. Então, é o tempo que você exerce força e a aceleração que ele adquiriu. Aí você pode medir a massa dele, mas com a balança você não conseguiria medir de forma alguma. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, vocês vão lá... Vão fazer a avaliação direitinho, com carinho, com cuidado, lendo, prestando atenção, olhando as regrinhas, lembrando que toda avaliação que vocês vão fazer tem que relembrar as regras de multiplicação, divisão, potência de base 10, potenciação, divisão de fração. Por quê? Às vezes você acerta a questão na ideia, só que não sabe fazer uma conta de fração. Não sei fazer MMC. Tem que saber fazer MMC. Tem que saber fazer as relações e entender bem. Lê com bastante calma e atenção, sem pressa, bem tranquilo, beleza? Então, nós nos vemos aí na terceira unidade. Até mais!